Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, começa agora o 14º episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você está gostando do nosso podcast, compartilha com os amigos, a família, os vizinhos, nas suas redes sociais. Em falar nisso, se você ainda não segue a gente, é só escrever lá no Instagram A Gente Conversa e acompanhar os posts. Além do podcast, compartilhe por lá os perrengues e as delícias da maternidade. No Facebook, é só colocar lá na busca Em Casa a Gente. No episódio de hoje vamos falar sobre férias. Nada melhor para esse mês de julho, né? Mas viajar com os pequenos não é tão fácil assim. A gente não pode decidir de última hora fazer as malas e partir para a estrada como fazíamos antes de ter filhos. Temos que planejar, programar a melhor hora para sair de casa, o melhor lugar para ficar, se preparar para o clima daquela cidade e organizar as refeições se for viajar com o bebê, enfim. São tantas coisas para pensar. Mas uma coisa é certa, se você gosta de viajar, não deixe que a insegurança faça você desistir de se aventurar. Foi por isso que fizemos esse especial de férias, com dicas, histórias e experiências compartilhadas por mães que já estão na estrada aí há um bom tempo com as crias. Para começar, eu vou conversar com a Miriam, proprietária do Clube de Viagens Moms, que é uma agência especializada em crianças. Ô Miriam, vamos começar você contando um pouquinho aí de como surgiu a ideia aí do Clube de Viagens Moms, né? Como que ele surgiu, qual que é o objetivo dele? Então, eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos. A Gabriela hoje tem 10 anos e o Bernardo tem 7. E o Clube Moms, ele surgiu há uns 7 anos atrás, né? Eu viajava muito com a Gabi, com o Bernardo. Meu marido, ele é executivo de uma multinacional, então desde o bebezinho eu acompanhava ele nas viagens com a Gabi e tinha muitas inseguranças, né, muitas questões, buscava muita informação na internet, tinha muita dificuldade, porque a gente vê hoje em dia, né, vários canais, vários sites que avaliam hotéis, avaliam destinos, mas sob um ângulo geral, não tão específico, com questões tão específicas que nós mães temos. Uhum. Quando a gente vai para um hotel, a gente quer entender a fundo qual é a estrutura que aquele hotel tem para a criança, qual a questão da limpeza, da alimentação, a logística, quem tem carrinho de bebê, se tem que subir escada, se tem o carrinho lá, se tem uma banheirinha no quarto, se tem uma copa baby, se pode levar uma papinha e o hotel armazena, se eles têm serviço de babá. A questão da recreação também, né? Uhum. A partir de qual idade pode ficar sozinho. Enfim, são muitas questões que as mães têm e que eu tinha. E eu vi que existia uma necessidade nesse universo materno de informações específicas, de dicas específicas para a viagem. E aí eu criei um grupo no Facebook. Eu fazia essas pesquisas, eu vivia essas experiências e compartilhava nesse grupo. Era um grupo de troca, né, entre as mães. E o grupo foi crescendo, eu comecei a organizar viagens, né? Eu tinha um outro emprego naquela época e a gente viajava em grupo, eu negociava tarifas com o hotel para a gente ter um valor melhor, para a gente conseguir viabilizar algumas viagens. Muitas mães ali não se conheciam, a gente acabava se conhecendo na viagem, né? O grupo ele tinha cartinhas de boas-vindas no quarto, mimos na cama, era uma coisa bem assim, com banners de boas-vindas na recepção, e as coisas foram crescendo, aí chegou um momento que eu deixei o meu trabalho, né, que eu era de marketing, e me dediquei exclusivamente à agência, num determinado momento em home office, e depois abrindo um espaço mesmo, um escritório, né, que hoje cresceu, a gente já está com 3 salas comerciais, com uma equipe de 20 funcionários. Então, assim, foi isso. O grupo ele surgiu basicamente em resumo dessa minha fase, né, de maternidade, uhum, e da oportunidade, né, de estar agregando alguma coisa diferenciada e passando essa segurança, incentivando outras famílias, né, a viajar com as crianças.
Legal. A agência é voltada apenas para essas viagens em família e com crianças, né? É especializada Oi? nisso. A agência é especializada nisso, em viagens em família com crianças. Isso. E A gente tem esse foco de mãe, né? A mãe com crianças de todas as idades. Legal. E muda muito assim o destino? Uma criança de 3 anos, de 6 ou de 12, acaba mudando o destino, as prioridades da família? Ou crianças acabam sendo assim sempre os mesmos destinos mesmo? Então, muda um pouco, né? Porque, vou dar um exemplo agora de destinos de neve. Né? A gente está em julho, muita gente gosta de ir para Bariloche, para o Chile, né? Para esquiar. E um destino de neve, se você levar uma criança, às vezes a família tem vontade de ter uma experiência na neve, né? Uhum. Para você levar uma criança de 2 anos para um destino de neve, você pode até ir, mas você não vai aproveitar o máximo que você poderia, né? Uhum. Então a gente já recomenda você levar uma criança maior, a partir de 5 anos, 6 anos, para que a criança também tenha aula de esqui, para que a criança curta as atividades de esquibunda, né, que tem também limitação de idade. Então, assim, a gente tenta direcionar, né, as famílias para os destinos de acordo com a idade das crianças, para que elas aproveitem o máximo daquela viagem. Não é que ela vai cortar o destino da lista de desejos dela, mas ela vai colocar aquele destino num outro momento, né? Vai se organizar para estar fazendo aquilo, de repente, no ano que vem, né? Vai se programar melhor. E quem tem filhos pequenos, assim, até uns 3 anos, 4 anos, quais são as maiores preocupações, assim, que eles devem ter na hora de escolher um destino? Então, eu acho que a questão da logística, né, é importante você saber qual estrutura que aquele destino tem, como chegar naquele destino. Quando a gente fala de uma viagem mesmo para um destino, né, que você tem que pegar um avião e fora do país, de repente, ou até dentro do país, é legal você ter essa noção da logística. E aí, olhar também a questão das atividades, né, das limitações que aquela atividade vai ter para a criança, a partir de qual idade a criança pode fazer, porque às vezes é muito frustrante você comprar ingresso para um parque ou para uma atividade, você chega lá com um filho de 3 anos e outro de 7, a criança de 7 ela faz tudo e a de 3 ela fica olhando sem participar de nada porque não tem brinquedo para aquela faixa dela, né? Então eu acho que realmente é tentar entender as atividades do local, ver qual é a faixa etária mínima para que as crianças participem daquela atividade e a estrutura logística para você chegar naquele local, né, que não seja um lugar que fique muito cansativo, que você tenha que pegar avião, depois carro, barco, enfim, que o lugar também tenha uma certa infraestrutura, né, e a própria infraestrutura do hotel que você está indo, né, que seja um local que seja kids-friendly, né, que eles aceitem bem a criança e consigam atender as necessidades da criança. Tá. E qual que é a maior dificuldade, assim, que você vê que os pais têm quando viajam com criança, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, né, viagem no exterior? Quais são as maiores dificuldades que eles encontram e o que eles mais procuram quando vão aí na agência com vocês? Procuram o quê? De destinos? Sim. Então, dificuldade, eu acho assim, eu não vejo uma dificuldade assim geral, sabe? Eu acho que dificuldade às vezes está relacionado a um destino específico. Entendi. Porque viajar com criança depende muito assim do perfil da criança. Você vai ter dificuldade. Se tem uma criança muito agitada, de repente a dificuldade vai ser ela no avião, né, a adaptação dela no avião ou dentro de um carro para se locomover para um lugar de 5, 6 horas. Então, assim, a questão da dificuldade, eu acho que tem muito a ver com o perfil da criança e tem muito a ver também com o tipo de viagem que a pessoa está planejando, né? Se é de carro, se é de avião, quanto tempo vai levar e tudo. Muita gente também tem filhos com alergia alimentar, né? Que tem algumas restrições, assim, isso pode ser uma dificuldade, né? Que a gente também busca orientar, busca ajudar. Tem bastante hotel hoje em dia, né? Com alimentação voltada para quem tem restrição, né?
Isso. E também a questão de poder levar a comida, armazenar, né? Não é qualquer hotel que aceita, tem que saber se o quarto tem frigobar, né? Qual o tipo de acessibilidade do quarto. Tem gente que vai com carrinho de bebê para um hotel que tem 2 lances de escada, né? Então, existem algumas coisas assim. Aí tudo isso vocês acabam sugerindo, vocês conversam com a família, entendem a necessidade daquela família e sugerem um destino, né? Isso. A gente entende a necessidade, entende o perfil, entende o orçamento, né? Legal. A gente vai tentar adaptar tudo para que a pessoa tenha a melhor experiência possível dentro daquilo que ela está disposta a investir, né? E dentro daquelas experiências que ela quer vivenciar. E aí os destinos mais procurados, assim, depende muito da época do ano, né? Julho, a gente vê que muitas pessoas querem ir para lugares de neve, porque é interessante, né, proporcionar essa experiência para criança, experiência de esqui, de contato com a neve. Então, existe uma procura grande por esse destino. A gente vende muito Disney. Acho que Disney é o número 1 de destino em família com criança. Há anos. É um destino que a gente é apaixonado. Inclusive, a gente lançou um projeto, né? Tem uma filial só para atender clientes de Orlando, porque a gente faz um trabalho muito diferenciado. A gente começa, né, a encantar o cliente desde o primeiro contato, porque sabe que quem vai para Orlando está naquela expectativa de magia, né, de sonho, de encantamento. Então a gente vai junto com ele até ele voltar de viagem, a gente está ali acompanhando. E tem valores também muito bons, né? A gente buscou investir nisso. Agora, tem outros destinos também que a gente vende bastante, que é Beach Park, né, a Rio Quente Resort, que são Beto Carreiro, que são destinos bem focados em criança. Mas a gente vende também muitos destinos que não têm o foco em criança, né, para criança, que a gente consegue fazer um roteiro lúdico, fazer um roteiro buscando naqueles locais as melhores atividades para que se concilie o interesse dos pais e dos filhos. Então, você vai, por exemplo, para Paris, a gente busca os parques em Paris, a gente concilia os programas dos adultos das crianças, e a gente coloca os programas dos adultos com uma pegada lúdica, né? A Notre Dame, a gente dá a dica, olha, coloca seu filho para assistir o Corcunda de Notre Dame e aborda esse ponto turístico dentro desse contexto para ele se interessar, né? Tem visitas guiadas focadas em criança no Louvre. Enfim, existem coisas que a gente explora ali no nosso roteiro, nas nossas dicas, para que um destino que seja, a princípio, para adulto, tenha atividades e gere interesses e experiências que agradem a todas as idades. Legal. Você comentando agora aí da Europa, teve até uma pessoa que segue aqui a gente que mandou uma pergunta querendo saber qual seria a idade indicada para poder ir para a Europa, para poder viajar, porque na Europa acaba que você anda bastante, quer conhecer vários países de uma vez. Vocês normalmente atendem família que já vão com filho pequeno para a Europa? O que você sugeriria? Então, a primeira viagem que a gente fez com a Gabi foi para a Europa. Ela tinha 6 meses, foi uma delícia a viagem. A gente foi para Paris, foi para Suíça, foi para Roma, Milão, e a gente pegou até um trem noturno de Roma para Paris. Então, põe ela no carregador de bebê ou no carrinho mesmo? Isso, a gente colocou, a gente usou aquele sling, né? Que na verdade era na época não tinha o sling, era aquela mochilinha. Sim. E o carrinho também. E foi assim, muito prático viajar com ela. Eu costumo dizer que viajar com bebê é muito mais prático do que viajar com criança, né, maiorzinha. Porque o bebê, ele não tem muita escolha, né? Aceita ele vai te tudo. acompanhando. Ele vai te acompanhando, você se programa ali com a alimentação, leva as papinhas. Tem papinhas também lá, na Europa, no mercado da Nestlé e tal, que você pode comprar. E aí você, a qualquer momento, tira a papinha da bolsa, dá a papinha pro bebê, o bebê dorme na hora que ele tem que dormir. No próprio carrinho, ele se distrai olhando as coisas, né, em volta. Enfim, foi uma fase muito boa, uma viagem muito gostosa que a gente fez. Então, eu acho, assim, que
não tem, assim, idade certa para curtir a Europa com criança, né? Tem a idade que a criança vai aproveitar, que é a partir de 2, 3 anos, que aí você já consegue que ela interaja com algumas atrações, né? Os parquinhos e tal. Mas, assim, desde o bebezinho pode carregar. Se tiver vontade de ir para a Europa e tiver um bebezinho junto, não vai ser o bebê que vai te impedir. Pode né? fazer as malas. Pode fazer as malas e ir tranquilamente, faz um bom seguro de viagem, né? É sempre bom, né? Se precaver bastante com um seguro de viagem. Mas, assim, era outra coisa que eu queria saber sobre tranquilo. seguro de viagem, saúde, né? Por ter, ainda mais viajando com criança, é algo que tem que ser feito, né? Fundamental. Não só para criança, para todas as idades. A gente já teve vários episódios, nós somos, assim, premiados com problemas de saúde em viagem. Eu posso mencionar milhões para você. E que bom que estavam segurados, todos eles. Tudo. A gente teve problema em Bahamas, as crianças na Califórnia também uma vez, até no Havaí a gente teve problema em Orlando, né, de ter que parar para tomar antibiótico, de ficar fazer nebulização, enfim, várias situações. E a gente sempre teve uma experiência boa com seguro de viagem, porque a gente sempre foi, né, com isso tudo organizado. Então eu super indico. Como que é esse acesso à saúde no exterior? A Poliana Souza mandou essa pergunta, inclusive, querendo saber como funciona. Eu sei que cada país é de uma forma, né? Mas sempre que você tiver um seguro, pelo menos, você pode ir mais tranquilo em relação a isso? Eles sempre atendem? Vocês nunca tiveram problema? Como que é esse acesso à saúde no exterior? Então, normalmente é muito tranquilo. Né? O seguro que eu vendo, você pode acionar pelo WhatsApp. Então, qualquer lugar com Wi-Fi, você chamando a assistência pelo WhatsApp, você fala o endereço que você está e o seguro vai te dar o hospital mais próximo, a clínica mais próxima para você ter atendimento. E você não precisa pagar nada por isso, né? Você já vai chegar, eles vão fazer uma pré-autorização assim que você chega na clínica. Isso é muito rápido. Você vai ter o atendimento necessário, se precisar tomar antibiótico, qualquer coisa, injeção, já isso tudo é coberto. E em lugar que você tiver, que não tenha uma clínica próxima, você tem várias opções. Tem seguro que vai um médico no seu hotel, tem seguro que eles fazem você consegue falar com o médico pelo telefone para você ter uma orientação inicial, às vezes você não precisa nem ir para o hospital. Ai, né? que bom. E tem também lugares que você eventualmente vai precisar ser atendido, pegar um documento para reembolso da consulta. Um lugar assim, completamente, você está num lugar, no meio de um canto da África do Sul, por exemplo, né, que não tem infraestrutura nenhuma, eventualmente você vai ter que ser atendido e pegar um documento para você ser reembolsado. Entendeu? É muito raro, mas já aconteceu comigo uma situação dessa no Havaí. Entendi. Mas é super prático, super prático. Por incrível que pareça, lá fora, né, funciona muito melhor do que aqui no Brasil. A gente não fica numa fila absurda para ser atendido. Eu estava uma vez em Bahamas, achei que assim, o Nassau tem uma infraestrutura horrível, né? Tirando aquela parte dos resorts, você sai ali, é um mundo completamente diferente. Eu achei que eu fosse ter o pior atendimento médico da vida. E cheguei lá, foi a melhor clínica infantil que eu pisei. Tinha 2 soldadinhos de chumbo na entrada, uma sala com recreação acontecendo, os médicos vinham fantasiados com pantufa. Na hora da injeção vinha uma pessoa com fantoche. Então, assim, tem alguns lugares que até surpreendem a gente. Legal. Olha, a Jéssica Moraes também queria dicas para enfrentar o inverno europeu com crianças de 2 anos. Olha... então, não seria muito indicado, você acha? Foge do inverno europeu, tá? Porque eu tenho um cliente que não foi nem para o inverno europeu, foi para Nova York e a filha teve, criança pequenininha, sabe? Teve problema da mãozinha quase congelar. Às vezes a criança não sabe expressar
o desconforto de estar sentindo muito frio ou muito calor. É bem ruim. Entendi. Mas, assim, a dica que eu vou dar é a dica que eu dou para todo mundo, né, de todas as idades. Se vestir em camadas, né, o pessoal fala como cebola, colocar a segunda pele, né, térmica embaixo, meia de lã, meia térmica, luvinha térmica, de lã também. Às vezes a gente usa até 2 luvas, porque a luva de lã não segura legal. Colocar aquela blusa de fleece, né, que é uma blusa tipo uma lãzinha, assim, e bastante casaco, né, A gente vira quase um robozinho, não consegue nem se mexer de tanta roupa, né? Pois é. Aí manter a criança com 2 anos no carrinho e colocar bastante cobertorzinho no carrinho, bastante aquele quebra-vento, né? Aquela capa que quebra-vento e também serve para chuva, porque às vezes o vento é cruel, né? O vento em Paris, então a gente pegou ventos na Disney de sentir muito frio. O vento piora a sensação térmica, né? Pois é, eu tenho pena de uma criança pequena ir para a Europa no inverno, porque eu acho que a criança também fica muito limitada, né? E, por exemplo, tem vários lugares ali tão bonitos que você, numa outra estação do ano, poderia sentar no jardim, fazer um piquenique ao ar livre, e acaba ficando muito restrito, né? Eu fui no Jardim do Luxemburgo no inverno, não tinha quase ninguém, e aquilo no verão é uma vida, né? Então, dá uma pena danada. Eu indico não ir para a Europa assim, no inverno com criança muito pequena. E que outros destinos você acha que deve evitar, assim, que talvez seja muito cansativo para a criança? O Heitor Esmeris queria saber isso. Destino cansativo para a criança? Para evitar. Quais tipos de destino ou de viagens, né, que deveria ser evitado com crianças muito pequenas, porque elas acabam ficando muito cansadas, porque tem gente que ainda não tem o costume de viajar, e tem essas dúvidas assim que não consegue ainda ter, não teve uma experiência para poder comparar, para poder ver o que é muito cansativo ou não. Então, o que seria legal assim de dar de toques para uma pessoa? Olha, é legal não fazer isso ainda com criança muito pequena, porque isso acaba desgastando muito, ela fica muito cansada e acaba que os pais, ninguém aproveita as férias, né? Então, o que acontece? Eu não tenho essa visão, assim, de cansativo, de destino cansativo, não. Por quê? Eu acho que o ser cansativo de um destino depende do ritmo que você dá à viagem, né? Você pode fazer um destino com as atrações turísticas, assim, sem pressa, colocando dentro do ritmo da família, considerando que você tem criança pequena, considerando os horários da criança, né, e fazer aquilo dali de uma forma muito tranquila. Ou você pode pegar esse mesmo destino, lotar de atividade e fazer o destino, assim, muito cansativo, muito corrido. Então, assim, eu não considero o problema não seria o destino cansativo. mas... Eu acho que é o ritmo que você dá para o destino que faz ele ser cansativo, entendeu? Patrícia Plateiro enviou aqui também uma pergunta. Queria saber quais dicas para quem vai viajar 25 horas de avião com um bebê de 3 meses. É que ela mora fora, teve o bebê lá e vem para o Brasil visitar a família. Tem algumas dicas aí que você daria? Olha, eu acho que um bebê de 3 meses, ele deve estar naquela fase de dormir bastante, né? Então, assim... Põe no sling e deixa dormir. É mais fácil, eu acho, do que uma criança grande, né? Eu acho que é tranquilo, né? De repente, por causa do ouvidinho do bebê, na hora que tá subindo, né, decolando, dá uma mamadeira para ele, né? Ficar fazendo movimento assim de sucção para não correr risco de ter pressãozinha no ouvido. Mas eu acho que para um bebê de 3 meses, a melhor pessoa para dar dica é o pediatra. É verdade. Né? Porque é muito novinho, é muito específico, né? E tem a questão também de ter tomado todas as vacinas, porque um avião é um lugar muito fechado, ainda mais esse tempo todo, né? Dentro do avião. Então, a criança fica mais, assim, exposta a vários tipos de vírus, de bactéria, né? Acho que a questão é mais essa mesmo.
Tá. E a Cris queria saber dicas de praia com pousadas legais, que não seja muito muvucada, que seja mais tranquilo, sem tombo, sem muita onda, assim, voltadas para crianças, mas sem ser resort, porque a gente acaba vendo mesmo muito na internet mais opções de resort, né? Mas destinos que tenha pousadas ou até casas para alugar, que seja bacana aqui no Brasil para ir com crianças. Então, um destino que eu amei e que eu não fiquei em resort, que eu achei muito legal, foi Jericoacoara. Olha, eu ainda não fui. Eu achei Jericoacoara super calmo, né? O mar, assim, uma banheira, um lugar, assim, numa vibe muito agradável. Não tem resort em Jericoacoara, esse negócio de recreação, de megas estruturas. E é um lugar muito legal de você ficar em pousadinha, uma coisa mais simples. Legal. Né? É uma vibe muito legal. Legal. E se quiser conciliar isso também com uma outra coisa assim, focada na criança, depois dá para pegar um trajado e ir pro Beach Park, ficar umas 2 noites no Beach Park, aí fica um roteiro bem legal. Completinho. Com 2 tipos de experiências. Legal. E por último, aqui tem uma pergunta que a Bianca enviou. Ela queria saber destinos diferentes dos comuns que todo mundo vai. Talvez algo que não seja muito turístico, né? Não sei se você já viajou bastante aí. O que você indicaria? Algum lugar que você tenha ido com sua família, que você gostou, que você indicaria para o pessoal ir? Então, um lugar que eu gostei muito, que eu tive uma experiência bem diferenciada, foi Bonito. Eu tive uma experiência incrível em Bonito com os meus filhos. A gente fez todos os passeios juntos, assim, e cada passeio proporcionava uma experiência diferente. Uhum. A gente fez rafting, né, o rafting lá aceita crianças a partir de 5 anos. A gente fez a questão da gruta, do Lago Azul, a gente fez flutuação, a gente fez várias coisas diferentes, cada dia era uma aventura e a gente curtiu isso tudo junto, né? Então foi uma viagem que a gente fez que foi inesquecível porque a gente estava junto o tempo inteiro. Não foi aquela coisa de você ir para um hotel, deixar a criança na recreação, descansar num canto, a criança brinca no outro. Não, a gente brincou o tempo todo junto. Legal. E lá dá para ir com criança também menor, de 2 anos? Ou é mais para criança maiorzinha? Bonito, aceita criança de todas as idades, né? A questão é que os passeios são para crianças a partir de 5 anos, a maioria, né? Tirando as distâncias. Então, uma criança menor que 5 pode ir, mas não vai aproveitar tanto a viagem e vai limitar a família, né? Então, eu recomendo, de fato, a partir de 5 anos, porque todo mundo aproveita tudo que o destino tem a oferecer. Eu acho que é um desperdício você ir para um lugar que tem coisas tão legais e ficar limitado, né? Então, eu prefiro sempre colocar aquele destino mais para frente na minha programação de listas de desejos do que fazer ele antes do tempo e deixar de aproveitar, porque eu não sei nem se eu vou voltar, né? Tá certo. Ô, Miriam, se as pessoas quiserem conhecer aí a agência, entrar em contato para poder marcar uma viagem em família, vai que se animou aí com a nossa conversa aqui de hoje, como faz para conhecer o trabalho de vocês nas redes sociais? Como vocês estão? Então, a gente tem um trabalho bem legal no Instagram, Clube, com né, de viagem, Moms, Moms é MOMS. E lá no Instagram tem vários destaques dos stories, que todas as viagens que a gente faz, a gente acaba colocando todas as experiências, as boas e as ruins, porque eu tenho muito essa pegada de vida real, né? Eu acho que a gente não pode também mostrar só o lado lindo, só as fotos glamourosas, a gente tem que colocar também a realidade, tem que colocar os perrengues que a gente passa, as furadas que a gente se envolve. Esse trabalho focado ali no Instagram com dicas, com trocas e também divulgo muitas promoções. Uma coisa que eu não falei, né, é que a gente também tem uma pegada diferente de clube de vantagens. Então, a gente tem algumas parcerias com hotéis que a gente tem descontos e que a gente divulga vários last minutes também. E lá no Instagram eu divulgo esses last minutes, eu divulgo esses descontos, eu dou essas dicas e relato as experiências, né, que a gente vivencia em família. E tem um grupo no Facebook também, com o mesmo nome, Clube de Viagem Mamas, é um grupo fechado, só de mães,
Quando pede para entrar, a gente olha no perfil, vê que a pessoa tem filho e aprova. E lá também tem uma troca intensa entre as mães, né? É bem legal. E o grupo, inclusive esse grupo que fez com que tudo surgisse, né? E Legal. tem a agência Foi daí que física. surgiu a agência. Foi daí que surgiu. Legal. O grupo tem 53 mil, hoje o grupo tem 53 mil mães, apesar de ser um grupo fechado, ele já cresceu bastante. E tem a agência também, a gente atende no telefone 21 2711 6000, atende nos e-mails, atende no WhatsApp, a gente atende de milhões de formas. Tem um site que é www.clubedeviagemmames.com.br ou clubemames.com.br também entra. Legal. Então, é só entrar em contato com a gente. Você acha um destino legal aí pro perfil dessa família, né? Isso. Obrigada, viu, Miriam, pela participação. Nada. Obrigada pelas dicas. Nada. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo. Beijo, tchau. Mas além de hotéis, você também pode escolher um destino bacana e alugar uma casa ou um apartamento, acampar, enfim. Eu conversei também com a Cris, do Família Aventureira. Se você ainda não conhece a página dela, vai lá. Ela tem a Helena, de 4 anos, e o Lúcio, de apenas 2 meses. E compartilha algumas das viagens que faz. Ela também conversa aqui com a gente hoje e conta algumas experiências, além de dar dicas boas pra gente que tem filhos pequenos. É sempre bom, né, ouvir dicas de quem é mãe, que nem a gente, porque só a gente mesmo pra saber os perrengues e todas as dificuldades que passamos numa viagem. Cris, eu queria... tem umas perguntinhas aqui que eu queria fazer para você, né? Nesse podcast que a gente está conversando sobre viagens com crianças. Você... Primeiro, eu queria saber com que frequência você viaja com seus filhos e se ter filhos pequenos, assim, nunca foi impeditivo para vocês viajarem? Então, na verdade, eu e o Henrique, a gente sempre gostou de viajar. E quando a Helena nasceu, a gente queria que ela meio que entrasse assim com a gente, né? Porque a gente queria realmente mostrar as coisas para ela. Só que quando ela nasceu, logo depois a gente descobriu que ela tinha alergia alimentar, um pouquinho severa, e limitava os nossos destinos. Porque tudo que ela consumia tinha que ser manipulado na nossa cozinha. Então, muitos dos nossos roteiros foram abolidos justamente por isso. E a gente passou muito tempo sem viajar. Até que a gente pensou assim, que era uma condição que não tinha como prever quando ela fosse ficar curada, e que a gente ia adaptar os roteiros dentro da realidade que a gente estava vivendo. E então a gente, assim, ao invés de a gente viajar de outras maneiras, vamos viajar de carro, vamos viajar para lugares pertinhos e vamos se virando. E foi assim, né? Quando ela estava com 2 anos, a gente fez a nossa primeira viagem e foi muito positiva, apesar de a gente ter tido todo... um monte de dificuldades na questão da alimentação. A gente teve que levar a louça, a panela, tivemos que alugar casa no Airbnb para poder cozinhar. Foi uma experiência muito boa e ela gostou muito. E a partir daí a gente falou, então é assim que vai ser, vamos nessa. E foi assim, a gente começou a adaptar os nossos percursos para lugares próximos de onde a gente mora em Florianópolis. Então a gente começou a fazer viagens de carro, aqui pelo estado mesmo, sempre nessa, né, de alugar uma casa que tivesse cozinha, para que a gente pudesse preparar os alimentos para ela. Legal, e você fala assim, viagem de carro, as viagens longas, normalmente o que vocês fazem assim, para conseguir viajar com uma criança tanto tempo no carro? Porque quando é bebê, parece que bebê conforto tem espinho, né? E depois a cadeirinha também, muita criança reclama. Os seus reclamam ou não? Eles são bem tranquilos assim no carro? Não reclamam, claro. A Helena até que ela era muito tranquila no bebê conforto. Depois para a cadeirinha ficou um pouquinho mais complicado. Mas a gente já tinha em mente que isso poderia acontecer, né? Então a gente sempre projetou assim, sair um pouquinho antes, ou não se ater tanto ao horário, justamente porque a gente sabia que iria chegar algum momento na viagem que ela poderia ficar desconfortável dentro do bebê conforto, dentro da cadeirinha. Então a gente se projetava para fazer pausas ao longo do caminho, né? Então, sempre que a gente notava que ela estava desconfortável, a gente fazia uma parada para ela comer, para esticar um pouco as pernas, para se distrair um pouco. Já vai pensando que a viagem pode demorar um pouco mais, né? Mas pelo menos não ser sofrida, né? Exatamente. E agora, nas viagens, assim, vocês seguem uma rotina também com eles ou vocês acabam sendo mais flexíveis e mais livres mesmo? Uma mistura dos dois, assim. A gente acaba sendo mais flexível, sim, nas viagens. Não tem como não ser, né? Porque a rotina
o dia a dia em casa, ela é muito diferente, é impossível se adaptar. Então eu tento não me apegar muito na rotina e seguir mais assim, no fluxo deles, no ritmo deles. Eu vou vendo os sinais, vendo se eles estão confortáveis ou não, mas tento sim adaptar algumas coisas para a rotina, no caso alimentação, e também sono. Por exemplo, à noite eu não faço roteiros noturnos, assim, eu tento, anoiteceu, estar com eles em casa para que possa dar banho, comer, botar para dormir. Não necessariamente eles vão dormir no mesmo horário que eles dormem aqui na nossa rotina no dia a dia, mas sempre estar em casa, assim, porque é um horário que eles tendem a ficar um pouquinho mais cansados, irritados, é mais desgastante para eles. Então, nesse período, eu prefiro estar com eles em casa, ou no hotel, pousada, onde eu estiver. Para evitar estresse, né? Para eles, para todos. Sim, exatamente. Até porque daí eles estão cansados, eles dormem, no dia seguinte eles acordam cedo, já bem dispostos para encarar os passeios durante o dia. Então acaba fluindo muito bem essa dinâmica de fazer roteiros diurnos e anoitecer, estar com eles em casa, dar uma relaxada. E é legal dar uma desencanada também, assim, na rotininha, né? Assim, não ser totalmente rotina na viagem, porque, afinal de contas, tá numa viagem, né? Tudo bem liberar alguma coisa antes de um almoço, sair um pouquinho, assim, do horário, mas eu acho que o principal mesmo seria mais do que seguir uma rotina para não irritar em relação a sono, né? Como você está dizendo, a partir da noite, sim, assim, que é um horário mais crítico, né? Já tá de volta para casa, mas é legal, né? As pessoas, assim, conseguirem sair um pouquinho da rotina, se liberar, né? De sair um pouquinho da rotina com os filhos. E é que assim, a gente, quem é mãe, sabe, às vezes é muito difícil tu cumprir até uma rotina dentro de casa, né? Porque é tudo muito rola muito imprevisto. Tem dias que a criança tá mais tranquila, tem dias que ela não tá, então às vezes as coisas saem mesmo da rotina. E um dos motivos da gente viajar, eu acho que de todo mundo, é justamente dar uma escapada dessa rotina que às vezes é cansativa, né? Então, dentro do que eu acho legal, dentro do que é possível, sim, eu flexibilizo ali para dar uma escapada do cotidiano. Então, não, tudo bem se a gente comer um pouquinho mais tarde, tudo bem se a gente tirar uma soneca num lugar diferente. Eu tento ser flexível nisso, mas como eu falei, dentro dos limites deles, assim, eu nunca projeto um roteiro pensando em mim e no Henrique e nos nossos limites, porque são completamente diferentes, né, nossos limites e necessidades. Então eu tento organizar, fazer uma mistura dos dois, fugir da rotina, mas também respeitando os limites deles. Legal. E, Cris, o que vocês mais gostam, assim, nas viagens de vocês? São os passeios ou conseguir estar 100% do tempo, né, entregue, presente com seus filhos? O que você mais gosta, o que mais procura quando vocês viajam juntos, em família? Olha, em primeiro lugar, é claro, a oportunidade de estar todo mundo junto, né? Porque como a gente trabalha, tem nossas carreiras, acaba perdendo um pouco de tempo de qualidade durante a semana, na rotina. Então, primeiro, estar todo mundo junto. Esse é o principal. Mas acho que o que a gente mais gosta é realmente o que a gente faz. Estar em contato com a natureza, fazer trilha, passear, ver ar puro, né? Eu acho que isso é o que a gente gosta mais. A Helena gosta muito disso, assim, de se sentir livre, de estar na natureza, de poder brincar, do jeitinho dela, de estar fora de casa. Então eu acho que isso é o que a gente mais gosta, porque a gente vê que ela está realmente feliz, e a gente poder mostrar lugares novos para ela, conhecer, descobrir coisas novas junto com ela, né, é um privilégio. Você percebe, assim, que mesmo pequena ela aprende bastante com as viagens, que ela muda um pouco o olhar, para observar os lugares diferentes? Sim. Porque tem gente, assim, que eu acho que às vezes tem a sensação de que a criança é tão pequena, ela não vai lembrar, não vai aproveitar muito, mas mesmo que ela não lembre, parece que fica guardadinho, né? Vai ficando um pouco guardada, aquelas experiências dentro da criança. Você sente isso com a Helena mesmo desde pequena, que Sim, você falou que começou certeza. a viajar com 2 anos, né? Sim, com certeza. Eu venho de uma família que a gente viajava bastante, né? A minha família não mora aqui em Florianópolis, então moram bem longe, são 13 horas de viagem de carro, e a gente tinha o costume de viajar para lá 2 vezes ao ano, para ver os nossos familiares. Então eu cresci com esse hábito de estar na estrada. E mesmo quando a gente não ia para lá, o meu pai sempre gostava de botar a gente no carro e viajar para fazer passeios, lugares pertinhos, assim. E
eu tenho muitas lembranças disso, apesar de ser uma época que eu era bem pequenininha, eu tenho muitas lembranças da minha infância, assim, de estar na estrada com os meus primos, com as minhas irmãs. E eu meio que trouxe isso e quis que a Helena tivesse essas experiências, porque eu parto do princípio que a criança lembra. E a Helena realmente, ela lembra. Da nossa primeira viagem, ela tinha 2 aninhos, ela lembra de tudo. Ela lembra, assim, do jeitinho dela, sabe? A construção, a memória dela, do jeitinho dela mesmo, assim. Da casa que a gente ficou, das coisas que ela viu. Ela lembra de ter visto, de ter ido numa cachoeira, de ter feito uma trilha nas costas. Então, ela lembra de pequenos detalhes. E vai criando memórias afetivas, né? Exatamente, e ela lembra disso, assim, até hoje. Ela tá com 4 anos de fazer 5 agora. Ela lembra de coisas que aconteceram 2, 3 anos atrás, e é muito legal poder ter oferecido para ela esse momento, mas mais legal ainda é eu poder ver, assim, elas falando do jeitinho dela, as lembranças que ela construiu, né, no olhar dela. Isso é fantástico. E quais dicas que você dá para quem está nos ouvindo e quer viajar com os filhos pequenos? Olha, em primeiro lugar, montar um roteiro bem flexível, né? Projetando mais, assim, o ritmo da criança, porque cada criança é individual. Então, eu monto um roteiro com base no que eu conheço da Helena, e agora estou conhecendo o Lúcio. Então, a primeira dica é montar um roteiro com base no ritmo do seu filho. Se ele gosta de tirar soneca, quantas sonecas ele tira, como ele se cansa, se ele precisa de tempo para isso, para aquilo. Então, montar um roteiro que seja flexível. E, além disso, ter muita paciência, porque mesmo que tu monte esse roteiro flexível, pode ser que tu tenha que abrir mão de determinadas coisas. Né? Às vezes tu coloca aí 3, 4 passeios turísticos naquela tarde, e a criança está numa soneca e ela estende a soneca um pouquinho até mais, ou ela fica irritada, não dá tempo de você visitar todos os lugares que você tinha em mente. Então, tem que ter isso, assim, bem estabelecido. Não projetar muitas coisas, porque pode ser que não dê certo e você acaba se frustrando. Então, ser bem flexível quanto ao horário, quanto ao roteiro que tu vai estabelecer, porque pode ser que não dê para tu visitar todos, né? Pode ser que você fique cansado e tu tenha que tirar um passeio do teu cronograma. Eu acho que essa é a primeira dica, assim, montar um roteiro já pensando na rotina da criança, no ritmo dela, e ao longo desse roteiro tu também ir monitorando, ver como é que ela está, se ela está disposta a perguntar, porque às vezes durante o dia ali tu monta um roteiro, mas tem que ter uma pausa para a criança, né? Aquele hiperestímulo de você mostrar muita coisa nova para ela, muita informação, e às vezes ela fica cheia dessa informação e ela precisa de um tempinho para não fazer nada. Para assimilar um pouquinho. Para brincar um pouquinho, para descansar. Então, acho que essa é a dica número 1. Eu acho que é o que mais dá certo pra gente, assim, pra gente conseguir conciliar tudo, é justamente isso. A gente sempre respeitar o ritmo das crianças, nunca forçar. Legal. E por último, Cris, eu queria que eu vi um post seu, que você até lançou essa pergunta para as pessoas, né? Se você pudesse congelar um momento, qual seria? E eu fiquei curiosa para saber qual seria esse momento seu em uma das viagens que vocês fizeram. Deixa eu pensar. Bom, eu acho que o momento que eu mais gostaria de congelar e que, de certa forma, eu congelei, porque eu lembro desse momento frequentemente, foi justamente na primeira viagem que a gente fez com a Helena, que nós fizemos uma trilha com ela, e foi uma trilha longuinha, até uma cachoeira, e foi o momento, assim, que eu mais vi ela feliz na vida inteira, assim, ela foi falando do começo ao fim. Na trilha foi uma trilha curta, foi 30 minutos, assim, no meio da mata, e ela falava o tempo inteiro quanto ela estava feliz. Ela estava muito, muito feliz. Ela falava, olha uma árvore, olha uma pedra, olha um passarinho, olha... E deu para olhar, assim, deu para ver nos olhos dela a fascinação, a felicidade dela, e é um momento que ela nunca esqueceu, é um momento que ela fala até hoje. Nós, inclusive, refizemos essa trilha 1 milhão de vezes já, porque realmente foi uma coisa que marcou muito para nossa família. Então, esse é um momento que eu congelei e que eu queria poder, assim, reviver a minha vida inteira, assim, foi uma experiência muito marcante poder ver essa descoberta, o fascínio, através dos olhos dela, a felicidade dela. Legal. E agora com o pequenininho, então,
Vão fazer novos Sim, com planos certeza, aí, né? Ele já vai começar a viajar vamos antes, fazer. acho, né? Exatamente, não. A gente já, inclusive, já fez algumas viagens curtinhas de passar um final de semana fora. E ele gosta muito também, assim, acho que a gente deu sorte. Que bom. A gente teve 2 filhos que gostam das mesmas coisas que a gente, e ele gostou muito, se divertiu bastante, apesar de ter 2 meses só. A gente dá pra ver que ele sorri bastante, ele fica bem feliz. E ele vê a Helena feliz também, então os dois sorrindo juntos é inexplicável. Muito bom. Muito obrigada, viu, Cris, pela participação aqui. Mas Obrigada por compartilhar com a gente aqui. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço o convite. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. E quando a gente trabalha, mas quer que os filhos se divirtam nas férias? Uma solução que a Rita Lizauskas encontrou foi a colônia de férias. Acampamento com crianças sem os pais juntos. Já imaginou? A Rita é jornalista, colunista, escritora e podcaster. Se você ainda não conhece o podcast dela, vai lá, chama Irrita, e ela traz sempre assuntos atuais e interessantes. Enfim, ela é mãe do Samuca, de 9 anos, e conversa aqui com a gente agora. Me conta primeiro como que começou como foi esse primeiro contato seu com colônias de férias? É um acampamento? Me explica um pouquinho assim, como que começou você teve essa ideia, né, de levar o Samuca para colônias de férias? Então, a primeira vez que o Samuca foi numa colônia de férias, ele foi com a escola. É um projeto da escola, os alunos do 3º e do 4º anos sempre vão para o acampamento, né? E, inclusive, a escola insiste para que todos os pais se esforcem financeiramente para que isso seja possível, porque a escola vê o grande benefício dessa separação das crianças dos pais, né? Em busca da autonomia, a escola faz ali um conteúdo pedagógico com as crianças, então é uma coisa que está no calendário da escola onde o Samuca estuda. E as 2 vezes que ele foi pela escola, ele gostou muito, né? Ele gostou muito, ele voltou muito encantado. E assim, como férias escolares são sempre um período muito difícil para todos os pais e mães, né? Porque nem sempre a gente consegue aliar a nossa agenda de trabalho, né? A da mãe, do pai, dos cuidadores, com a agenda de férias das crianças, né? Então, quando a gente viu que ele se deu bem, a gente começou a mandar ele sem ser com a escola, nas férias, né? E só que daí é um período mais estendido, né? Porque a escola eram 2 dias, nessa época do ano de férias são 7 dias, né? Então é uma separação um pouco maior. Ele foi a primeira vez, eu acho que ele tinha 7, né? Hoje ele tem 9, faz 2 anos que ele vai. E foi muito legal, ele voltou muito encantado, voltou muito mais maduro, né? Porque o acampamento tem essa coisa de fazer com que as crianças cuidem das próprias coisas, se relacionem com crianças que elas não conhecem, né? Porque quando elas vão com a escola, sempre tem aqueles amigos da escola, né? Que é aquela relação que eles já, né? Muitas vezes as crianças estudam juntas desde o infantil, né? Então, assim, ele foi e voltou muito, né? Muito independente, muito sabido e muito feliz, né? Eu acho que isso é o mais importante. Ele voltou muito feliz e querendo voltar pro acampamento outras vezes. E ele deve ficar assim bem animado, né? Porque viajar sem os pais nessa idade deve se sentir super independente. Ele faz planos. Ele voltou ontem, né, dessa temporada. Ele foi na primeira temporada das férias de inverno. Ele voltou ontem e daí ele já encontra com os meninos ali, porque como ele vai sempre agora, ele acaba encontrando um ou outro que ele já conhecia de outras temporadas. E eles já fazem planos pro verão. Ai, que entendeu? legal. Então, assim, vamos na primeira semana, vamos na segunda, né? E daí não dá pra você dizer não, né? Porque a criança vai passar planos. E ele vai voltando maduro, vai voltando cheio de histórias pra contar, entendeu? Então é uma experiência muito boa que eu vejo pra ele e pra gente que acaba usando o acampamento como uma forma de logística, né? Porque aquela coisa, eu consigo sair de férias tanto tempo, meu marido consegue tanto, o vô vai ficar mais um tempo. Então a gente ali faz aquela planilha de Excel que a gente usa para organizar a vida e fala, bom, pelo menos uma semana a gente sabe que ele vai estar cuidado, vai estar feliz, vai estar brincando, e nisso a gente vai ali compondo com os nossos horários, com a nossa programação. Legal. E vocês ficam bem seguros, Rita? Desde a primeira vez, vocês ficaram seguros, assim, de deixar ele ir sozinho?
Então, a gente ficou seguro da primeira vez porque a gente confia muito na escola, né? Então, a escola fez uma preparação muito legal com os pais. Os pais levaram as questões para a escola e o acampamento, né? Os donos do acampamento, os coordenadores, foram para a escola conversar com os pais. Então, assim, como a escola tem como hábito mandar para esse acampamento sempre, há muitos anos, há mais de 15 anos, né? Então, assim, aquela primeira coisa foi desconfiar na escola, né? Na escolha da escola. Sim. E depois eu fui, a gente vai conhecendo as pessoas, porque a gente vai levar no embarque, acaba conversando com um ou com o outro, né? E daí a gente já viu que é uma coisa de confiança, né? Mas é claro que eu acho que é uma coisa que os pais têm que fazer uma pesquisa antes, tem que ter uma conversa, porque tem várias questões nesses acampamentos que são naturais que a gente tenha, né? A gente pergunta, quem que vai dormir com o meu filho? Como é que você socorre se acontecer algum acidente? Tem médico o tempo inteiro no acampamento? Não tem, né? São questões que a gente tem que ver respondidas de uma forma que deixa a gente segura, né? Não dá pra gente ficar seguro sem a gente ter esse feedback. Ah, com certeza. Né? E vocês conseguem falar com ele nesse tempo ou não? São 7 dias que vocês ficam sem se falar? Então, é muito interessante, porque assim, existe a possibilidade da criança telefonar para os pais, né? E a gente pode telefonar também, obviamente, mas eles deixam claro que, assim, a criança, o acampamento é gigante, a criança pode estar jogando futebol lá do outro lado do acampamento, aí você liga, né? Vai tirar a criança da brincadeira, aquela coisa toda. Então, eles falam, olha, é legal que seja uma experiência de imersão, né? Mas você pode telefonar e a criança pode telefonar também. E tem uma outra coisa que é legal nesse acampamento especificamente, que a gente pode mandar um e-mail que eles imprimem e entregam para a criança como se fosse uma cartinha. Ai, que legal. Né? Então, o meu filho, quando vai, ele fala pra mim, mamãe, manda minha cartinha. Ele nunca responde a cartinha, sempre um e-mail só de ida, nunca tem a volta. Eu acho que ele lê aquilo, fica feliz, se sente seguro, né? Porque a gente sempre manda e-mail falando, poxa, filho, eu vi as fotos, porque o acampamento publica à noite as fotos do dia. Então, a gente tem uma senha, vai na página do acampamento e vê como é que foi o dia. Então, eu escrevo sempre à noite falando, poxa, eu vi que você brincou de futebol, eu vi que você brincou disso, que bom que você está feliz, a gente te ama muito, ai, daqui a tantos dias a gente se vê, né? Eu acho que isso acaba fortalecendo a criança. E né? esse Ela acampamento é só da escola? Também. Não, ou é pra gente de fora também? Não. Várias escolas mandam durante o ano, mas nas férias, nesse período de julho e das férias de dezembro e janeiro, são famílias que mandam, né? Então, assim, durante o ano, esse acampamento fecha com escolas, formaturas, etc e tal. Mas nesse período de férias, não, você contrata o acampamento para mandar o teu filho para a temporada que eles oferecem, né? Então, assim, quando ele vai em época de férias, não tem nada a ver com a escola. A gente só conheceu através da escola. Mas ele vai e arranja os amigos dele lá e conhece gente nova lá. Ele não tem muleta nenhuma. Ele vai para conhecer gente, para se divertir, para fazer as atividades e por aí vai. E no final, a gente que sente mais saudades, né? Porque eles nem... Menina, é uma coisa assim doida. Porque a gente faz planos também, né? A gente fala, nossa, que delícia, uma semana sem filho, né? Então, vou malhar, vou sair pra jantar com meu marido, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que quando você vê, tá aquele buraco na casa, aquele silêncio, a casa fica em ordem durante uma semana, né? Aquela coisa que você fala, gente, olha, a casa tem ordem, né? E assim, é claro, a gente faz coisas, a gente faz planos, vai pro cinema, mas assim, quando a gente vê, eu e meu marido, a gente tá conversando sobre ele, a gente tá mostrando a foto que o acampamento publicou, tá lembrando com saudade, aquela coisa agridoce de ser mãe e de ser pai, né? Sim. A gente acha que eles esgotam a gente, mas quando eles não estão por perto, a gente sente falta, né? Tá certo. Ô, Rita, mais uma coisinha assim que eu queria perguntar sobre aquela culpa materna que no fundo a gente sempre tem, né? Na hora que a gente fala, vamos deixar ele sozinho, quando no dia a dia mesmo, né? Deixa ele em casa pra poder trabalhar, deixa ele em casa pra poder resolver alguma coisa, a gente já tem uma culpa. Eu não sei como que é com o filho mais velho, porque eu ainda não cheguei lá, né? Minha mais velha ainda tem 4 anos, não sei se ainda existe isso. Como que foi assim, na primeira vez que ele foi pra lá, rolou uma culpinha aí com você ou não? Desde o começo já foi assim bem tranquilo, porque você sabia que ele iria se divertir, que também precisava, porque afinal de contas estava trabalhando e era uma forma dele se divertir nas férias.
Então, culpa é uma coisa que nasce, acho que junto com os nossos filhos, né? Então, assim, às vezes eu acho que nas primeiras vezes rolou aquela culpa do tipo, ai, que mãe que sou eu que não consigo dar conta das férias do meu próprio filho, sabe? Né? Porque, mas aí a gente fala, pô, mas a gente não dá conta, porque não dá conta, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar os boletos que não param de chegar. E eu acho que primeiro foi uma culpa assim, né? Porque a gente acha que a gente tem que fazer tudo e completar os nossos filhos de todas as formas, né? Mas depois que eu vi as primeiras vezes que ele voltou feliz e já fazendo planos para a próxima, eu já não sinto mais, entendeu? Eu acho que eu sentiria a culpa se eu não tivesse condição de mandá-lo, né? Porque isso é uma despesa, obviamente, né? É uma despesa que a gente tem que botar ali naquele monte de despesas que a gente tem. Mas hoje em dia, em relação a isso, eu já me livrei, entendeu? Dessa especificamente, dessa. Mas aí as outras tem ainda uma mochila aqui. De culpas para carregar. Tem. Elas moram aqui comigo, inclusive. Tá certo. E de vez em quando vocês conseguem viajar em família também? Conseguem tirar férias todo mundo junto? Sim, conseguimos. Tanto que eu te falei, ele voltou do acampamento ontem, como eu te falei, e amanhã a gente vai sair de férias todo mundo. Ah, que delícia. Porque daí, então a gente já fez essa programação, né? Porque eu não queria mandar ele pro acampamento na semana que a gente tá de férias, né? Então a gente faz esse tipo de planejamento. A gente manda ele sempre naquela semana que a gente não pode, de jeito nenhum, para que ele esteja de volta naquela que a gente pode. Né? Porque eu acho que a gente precisa também desse momento, né, de todo mundo junto, né, todo mundo aproveitando a presença, né, a gente tenta pelo menos, tanto nas férias de verão, de janeiro, quanto nas de julho, tirar pelo menos 15 dias todo mundo junto. Ai, que ótimo. O acampamento acaba entrando então nessa coisa, né, ele entra ali para cobrir esse vácuo, assim, quando a gente não consegue estar todo mundo junto. Mas amanhã vai estar todo mundo na estrada junto. Que bom. Boa viagem para vocês então, Rita. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Aproveita aí você também, então, arruma as malas e já vai aí viajar com seu filho, com toda a sua família. Mas se programe antes, escolha um destino que seja bem legal para toda a família, alugue um lugar com estrutura para criança pequena, né? Como a gente conversou aqui hoje, tem várias dicas legais para você seguir. E de quebra também, acha um lugar aí que tem bastante coisa gostosa para vocês, adultos, também fazerem e se divertirem. Então, tome coragem, não deixe de viajar com medo de sair da sua zona de conforto. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e a gente se encontra então na próxima semana com um novo episódio para você. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa.